Fala, concurseiro, concurseira de plantão. É tu mesmo aí que está estudando, se preparando para um concurso da carreira militar. É contigo que eu quero falar, tá? Se o teu concurso ele não é específico para as carreiras militares das Forças Armadas, esse vídeo ele não é muito específico para ti, tá? Então hoje eu vou fazer um vídeo para falar especificamente para quem está estudando ou se preparando aí para o acesso, né, na carreira militar das Forças Armadas. Então eu sou o professor Rafael e através desse vídeo eu quero te ajudar aí a esclarecer um pouquinho mais, né, e te dar um norte na hora do teu TAF. Tu tem que se preparar para o teste físico também e não tem como tu acessar a carreira, não tem como tu vestir a farda, estilo militar, seja homem ou mulher, né, sem passar pelo teste físico, que ele vem logo após a etapa ali inicial ou do concurso, né, do concurso para ir militares de carreira, ou então da entrega de documentos lá para quem é temporários. Então tem duas formas aí de entrar, ou para ser de carreira, militar de carreira, e aí vai se aposentar, né, e depois vai para a reserva remunerada, ou então o militar temporário, que ele fica aí no máximo até 8 anos, e depois ele vai para a reserva não remunerada. Então existem essas duas formas de acesso. Por que eu estou fazendo esse vídeo então, né? É para te ajudar a ter clareza e a se preparar melhor para essa etapa, porque ela é uma etapa obrigatória prevista lá nos editais. Na minha época, né, no meu tempo, há 20 anos atrás, quando eu fui servir, né, no meu ano obrigatório, eu não tinha nenhum tipo de tecnologia, não tinha acesso à informação igual a gente tem hoje. Então, eu lembro que no ano que eu fui me alistar, eu não sabia nem onde é que era o lugar que eu tinha que ir. E o meu pai me falou assim, lá em 2001, foi o ano que eu me alistei: olha, esse ano tu tem que te alistar. Ele me falou isso lá em janeiro, bem no iniciozinho do ano. Esse ano tu tem que te alistar, hein? Não deixa passar, cuidado, vai atrás. É obrigatório, então tu tem que dar teu jeito. E aí eu comecei a querer procurar para onde que eu tinha que ir, né? Onde é que eu tinha que ir, como que eu tinha que fazer, quais eram as etapas daquele processo que eu estava começando ali que eu teria que começar a participar. Então eu não entendia nada, não sabia e não tinha a facilidade que tem hoje com a informação. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu quero te ajudar e facilitar a tua jornada aí para acesso à carreira militar, seja militar temporário ou seja militar de carreira. Então, na minha época, eu não tive essa facilidade, eu nem sabia, para ter uma ideia, onde é que ficava o quartel que eu tinha que me alistar. Né? Na época, tu tinha que ir para a unidade onde tu queria servir e se alistar, ou então prestar o concurso, né? Enfim, mas tinha que se deslocar até lá. Hoje em dia não precisa mais, e a tecnologia, né, veio para nos ajudar com relação a isso. Na época eu já me saía bem na parte física, porque eu já treinava, então eu não tive muita dificuldade. Mas vamos fechar essa história, que eu não estou aqui para ficar falando de mim, eu estou aqui para te ajudar a entender, a entender melhor, né, a etapa do teste físico das carreiras militares e das Forças Armadas no Brasil. Então, para a gente falar um pouquinho dos testes físicos, a gente precisa entender primeiro que as forças que compõem as Forças Armadas no Brasil são 3. Então, Força Aérea Brasileira, Exército Brasileiro e Marinha Brasileira. Tem 3 forças armadas que existe a possibilidade de ter aí o acesso para poder se tornar um militar, né? Seja de carreira ou seja temporário. Eu falo isso porque tem muita diferença entre uma forma de acesso e a outra, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Então tem essas 3 forças e cada uma delas possui as suas escolas de formação. Então tem as escolas de formação e também tem as academias militares, né? Fora as escolas de formação, essas 3 forças também possuem o curso de formação de soldados.
que é a galera que entra para servir, que é a galera que entra para passar o ano obrigatório, assim como eu também foi por aí que eu entrei, né? Através do ano obrigatório ali. Mas nem por isso eu deixei de ter que fazer o teste físico e nem por isso o pessoal que entra por essa porta, né, dessa forma, para ser soldado, para servir no ano obrigatório, tem que abrir mão de fazer o teste físico. Não, todo militar precisa fazer o teste físico para poder entrar, né, e vestir a farda como militar. Então, falando um pouquinho das três forças, já falei, né, que são três, então, Força Aérea, Exército e Marinha, elas possuem suas escolas e as formas de acesso. Todas elas também possuem os níveis de acesso. Então, existe ali o nível médio para cursos e estágios de formação na graduação de sargento, e existem também as formações aí de oficiais, onde também tem as academias, né, que formam os oficiais de carreira, e também tem os cursos, os estágios para a formação de oficiais temporários, que são os oficiais que entram já com um nível superior. Então, se tu tem nível superior e tem o sonho de se tornar oficial de alguma força, né, um oficial militar, provavelmente em uma dessas três forças aí, ou quem sabe nas três, o teu curso aí de nível superior já seja possível ele já te permita participar de um processo seletivo para ser militar temporário de alguma força. Então, se tu tem esse sonho de ser militar e é formado em nível superior, tu tem como fazer um curso para oficial. Ou então, se tu é técnico, né, tem alguma formação de área técnica, enfermagem, administração, informática, eletrônica, tem muitas áreas, né? Tem pelo menos, no mínimo 10 aí que eu posso citar, só que eu não lembro de todas, então estou dando alguns exemplos, mas tu também pode ter o acesso através do teu curso técnico, seja para militar temporário, ou então para ser militar de carreira, né? Então tem cursos específicos, concursos específicos para quem tem nível médio, com um curso técnico, para acessar aí também os concursos de nível técnico e entrar para a graduação de sargento. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Estou falando dos níveis de acesso, então, nível médio, nível técnico, nível superior. E cada força tem as suas escolas e suas academias. Só para dar uma exemplificada melhor, né, no que eu estou falando e onde é que eu quero chegar. Então, eu quero chegar no ponto que é o principal desse vídeo, que é para falar dos quais exercícios são cobrados nos concursos para as carreiras das Forças Armadas no Brasil. Tá? Então, assim, independente da forma que tu for entrar, independente da força que tu quer entrar, independente do nível que tu for entrar, tu vai precisar fazer o teste físico. Né? O teste físico, o TAF, né? Teste de aptidão física. Ele está presente em todas as formas de acesso, tá? Então, assim, eu costumo sempre falar, né, que o TAF é uma das três principais avaliações que a gente passa para poder ter acesso aí à carreira militar. A primeira delas, ou é a prova escrita, ou é a entrega de documentos, no caso de temporários. A segunda delas é a inspeção de saúde, onde vai ter uma série de exames para fazer e a parte de avaliação clínica. Também tem o psicotécnico e tem o TAF. Então, se tu estiver apto na parte escrita e apto na inspeção de saúde, aí tu vai passar para a etapa do TAF. Outro detalhe sobre o teste físico, gente. Tem gente que começa a se preocupar com o TAF só depois que garantiu a aprovação lá na inspeção de saúde, que é a etapa intermediária dos processos durante o processo seletivo. Então, muito cuidado com isso, não deixa para a última hora, tá? Não espera passar pela parte de documentos, não espera passar pela inspeção de saúde para depois querer se preocupar com o teste físico. O teste físico ele já tem que estar, desde o momento que tu começou a pensar sobre a possibilidade
de ser militar, tu já tem que começar a se preparar fisicamente, porque é inerente à profissão, né? Ser militar e estar fisicamente ativo é meio que inerente, não tem como fugir, não tem como separar uma coisa da outra. Eu sou militar, mas eu não me exercito. Eu vou ser militar administrativo, eu não preciso fazer teste físico. Precisa. Tá? Não existe nenhuma forma de acesso para as Forças Armadas sem ter que passar pelo teste físico. Tá? Então, o teste físico é fundamental. E para que isso aconteça, tu tem que seguir um método. Não adianta tu começar a treinar para o teste físico. Primeiro, tu tem que saber o que vai cair, né? O que é cobrado no teste físico daquele processo seletivo que tu vai participar. Tá? Então, isso aí tem que ter uma consciência muito grande, é isso que eu quero te trazer hoje aqui no vídeo. Então, hoje eu vou te mostrar, né, os principais exercícios que cada força cobra nos seus processos aí de admissão. Tá? Então, eu vou mostrar aqui no quadro, eu até separei eles por grupos, tá? Condicionamento aeróbio, força e resistência muscular localizada, né? E potência de membros inferiores. Esses três tópicos aqui, eles caem nos testes físicos dos processos seletivos. Tá? Então, não é a ordem que está no edital que eu coloquei aqui. Tá? Eu botei aqui separado por grupos. Então, para que você entenda que são aptidões físicas diferentes, tá? Uma coisa é condicionamento aeróbico, outra coisa é força e resistência, né? Ou resistência muscular localizada, ou RML, abreviando. E a outra coisa é potência de membros inferiores. Então, são três grandes áreas aí do treinamento físico que tu precisa se preparar para passar no teste físico. Então, não adianta um pensamento comum, tá? Eu sou bom na corrida, o resto eu tiro de letra, não preciso nem me preocupar. Tá? Engano seu. O condicionamento, a corrida, tá aqui, ó, ela entra no condicionamento físico aeróbico. Se eu tiver com o meu aeróbico bom, ok. Agora tem outra coisa, se tu pedala, tá? Tu é fisicamente ativo, faz ciclismo e acha que com isso está resolvido o teu problema. Não preciso me preocupar com o teste físico porque eu sou bem condicionado, eu sou atleta, já pedalo há muito tempo, pedalo aí quilometragens absurdas durante a semana, nem preciso me preocupar porque eu vou tirar de letra. Cuidado, porque isso aí pode ser um grande engano e vai te prejudicar na hora de fazer o teste físico, tá? Por quê? Não é cobrado em nenhum teste físico, pelo menos que eu tenha conhecimento, para acesso nas Forças Armadas a parte de bike, tá? No condicionamento aeróbico. O que é cobrado comum nas três forças é a corrida, né? A corrida de 12 minutos, onde é exigido que tu corra por 12 minutos e atinja uma distância X, né? Uma distância determinada pelo edital. Então, eu não botei as distâncias aqui porque cada edital vai ter a sua peculiaridade. Então, um exemplo, tá? No edital para sargento temporário da Força Aérea. Meninas tinham que fazer aqui no feminino 1.600 metros em 12 minutos. Então, 1.600 metros em 12 minutos, numa pista de 400 metros, 4 voltas, vezes 400 metros, 1.600. Tá? Mas, o masculino já muda o parâmetro. Por exemplo, teste físico para a escola de especialistas, né? Para quem vai fazer o concurso da IAR. Já muda também, já muda o parâmetro, tanto para feminino quanto para masculino. Então, por isso que eu não coloquei aqui os índices, porque isso a gente vai ver quando a gente for falar de cada edital de forma mais específica. Daí a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre cada edital, que não é o caso hoje. Né? Hoje eu quis trazer aqui uma forma mais ampla para que vocês entendam toda a parte de teste físico que abrange as três forças armadas aí do Brasil. Então a corrida ela é um teste exigido nas três forças, na maioria dos
concursos, tá? Abriu um edital recentemente aí para a Marinha Mercante e não tem, por exemplo, nesse edital específico, né? Só tem natação e corrida. Não tem a parte de força e resistência. Força, resistência ou potência, tá? Então, assim, mas tem a parte do condicionamento aeróbico. E ela é dessas duas modalidades aqui, a corrida e natação. Então, falando mais um pouquinho sobre o condicionamento aeróbico, a corrida de 12 minutos, ela está presente nas três forças e eu diria que 100% dos editais, tanto para temporário quanto para de carreira, nível médio ou técnico ou superior, exigem a corrida de 12 minutos. Então, se tu está te preparando para um concurso, para um processo seletivo aí de um edital para oficial temporário do Exército, independente da tua idade ou do sexo, não interessa se é homem ou mulher, se tem 25 ou se tem 40 anos, tá? Tu vai precisar correr 12 minutos numa distância específica lá, determinada pelo edital. Então, não negligencie essa parte. Se tu ainda não está correndo e já está participando do processo, já começa a treinar, não deixa para depois, porque senão vai dar problema. Pode ser que tu tenha uma surpresa negativa aqui no final. Tá? E eu estou aqui para isso. É para te avisar, para te alertar que se tu deixar para o final, pode ser que seja tarde demais. Tá? Força e resistência muscular localizada. Galera, esse aqui, ó, é um tipo de capacidade física, aptidão física, totalmente diferente do condicionamento aeróbico, tá? A gente está falando aqui de força, é outro treino, é outro tipo de capacidade. Então, volto a dizer, não adianta, eu sou corredor, eu já corro maratona, não vou me preocupar com isso aqui. Tem que se preocupar, porque senão a tua corrida, o teu condicionamento aeróbico, ele não te capacita na parte de força e resistência muscular localizada. Então não adianta pensar que só treinando a corrida já está garantido aqui na parte de força, porque não está, engano também, e é uma coisa assim, o pessoal se engana muito com isso, tá, gente? Então cuidado. Quais são os testes de força que são cobrados então nas três forças, nessa aptidão aqui, tá? Flexão de braço é um teste comum, muito comum, nas três forças: Força Aérea, Exército e Marinha. Em praticamente todos os editais, se não em todos, por exemplo, por que eu falo em todos, né? Por que não, eu marquei todos aqui? Todos os editais da FAB exigem flexão de braço. Praticamente todos os editais do EB possuem também a exigência da flexão de braço. E basicamente todos os da Marinha possuem. Pode ser que dentro dos editais da Marinha, lá das formas de acesso, tenha um ou outro que não exige. Vamos lá pensar numa especialidade que é um pouquinho diferente e que talvez não exija. Tá? Músico, especialidade de músico. Talvez em algum edital o teste físico seja diferente. No Exército eu sei que muda, né? Então assim, mas tem flexão de braço também para o músico. Agora muda os parâmetros, então por isso, de novo eu falo, por isso que eu não botei quais são os índices aqui para cada edital. Tá? Então assim, a flexão de braço ela é comum nas três forças. Barra fixa, editais do Exército cobram barra fixa e editais da Marinha também. Então as academias, né, das forças aqui, Exército e Marinha, Escola Naval e a AMAN, elas têm a barra fixa no edital delas, então precisa treinar a barra fixa. Na FAB não tem, que é a AFA não cobra, pelo menos não cobra no último, pode ser que mude. Vou voltar na flexão de braço aqui para chamar atenção para um detalhe que tá mudando, tá, gente? Então assim, tem flexão de braço nas três forças,
Porém, aqui no EB, eu vou botar até um asterisco aqui, ó, no feminino já está igual ao masculino. Então, o padrão de execução da flexão de braço para acesso ali às carreiras do exército já exigem que a flexão de braço seja igual tanto para o masculino quanto para o feminino. O que muda? O número de repetições, tá? O número de repetições que vai variar. Mas o padrão de movimento não muda. Na força aérea, aqui o padrão é diferente. Então, feminino é diferente do masculino. Na FAB, no EB, é igual. Então, aqui na FAB muda tanto o padrão quanto o número de repetições, e no Exército não. No Exército, os editais atuais, já o último da ESA que saiu ainda esse ano, ele já saiu com o padrão igual na flexão masculina e feminina. Então, cuidado, se tu já está te preparando para entrar no Exército. Então, a SpaceX também, viu? A SpaceX também mudou e já é igual o padrão para masculino e feminino. Digamos que tu já está aí há 2 anos estudando e no último tu passou, mas não atingiu ali a média para acesso e foi chamado para participar do teste físico. Tu treinou para o padrão de flexão de braço com o joelho no chão. E não passou, ou passou, mas não entrou, enfim, não foi chamado porque não estava dentro do número de vagas. É bem comum também isso acontecer. Aí tu continuou estudando e tal, passou, agora chegou a tua vez de entrar. E aí tu continuou treinando no padrão antigo, então tem que estar ligado no edital para não se confundir aqui na hora de treinar, tá? Tem que treinar conforme está previsto no edital, para evitar surpresa lá na hora do teste físico. Abdominal. Então, o abdominal também está previsto em todos os editais das Forças Armadas. Praticamente todos eles têm aqui cobrando o exercício abdominal. O que pode mudar? O tipo de abdominal. Então, pode mudar, o abdominal pode ser supra ou pode ser o remador, que é muito comum de acontecer. O padrão na FAB, com os braços cruzados, mão apoiando no ombro, cotovelo tocando o terço distal da coxa. Já no Exército ele não tem todos esses detalhes, né? É o abdominal supra também, mas o padrão muda um pouquinho. Então tem que estar muito atento ao que está escrito lá no edital. Mas esses 3 exercícios eles são comuns em quase todas as forças, menos na FAB. Quem vai fazer concurso aí para EAR, AFA, EAGS, ou então QSCOM, né? Ou QELCOM também. Não precisa se preocupar com a barra fixa. Mas quem vai fazer para o Exército tem que treinar a barra fixa. Vamos aqui para o terceiro grupo. Terceiro grupo de aptidão física. Potência de membros inferiores. Salto horizontal. Esse salto horizontal, ele pode estar previsto em algum outro edital aqui do Exército da Marinha, que eu não coloquei porque os últimos que eu olhei não foram cobrados, tá? Então pode ser que tenha, mas eu não tenho conhecimento. Então, porém, da FAB, eu tenho certeza que tem, porque eu vi os editais, né, os últimos da EAR, do EAGS, que cobram, e da AFA também cobram o salto horizontal. Tá? E qual que é a peculiaridade aqui desse exercício? Ele é um exercício de potência de membros inferiores. Então, mas eu sou corredor, eu consigo saltar bem. Não é bem assim, tá? Cuidado. Eu treino força já, faço barra, flexão de braço. Não é a mesma coisa. O salto horizontal é um salto onde tu sai de um ponto e se desloca para o outro. A distância ali varia entre 1,80 e 2 metros. Feminino é 1,60, se eu não me engano. Tem que olhar o edital porque muda, está sempre atualizando. Assim, mas ele é um exercício que vai ser cobrado, sim. Então tem que treinar o salto horizontal. Não adianta chegar no dia do teste físico e testar para ver se vai, porque não vai. Então, assim, sem contar que pode se machucar, né? Deixar para a última hora é uma surpresa, igual brincar de roleta russa. Pode ser que sim, pode ser que não. Então não deixa para a última hora, não faz isso contigo mesmo. Cuidado
Não deixem de treinar o salto horizontal. E como é que eu faço para eu treinar tudo isso daqui, gente? Como é que eu vou treinar, professor? Posso fazer musculação? Se eu fizer musculação, resolve o meu problema? Se eu fizer crossfit, resolve o meu problema? Se eu fizer musculação, crossfit, o que mais que daria para pensar aqui? Treinamento funcional. Eu faço treinamento funcional, resolve o problema? Gente, não. É não para todas as respostas, para todas essas perguntas, a resposta é não. Não vai resolver o teu problema dessa forma. Tu vai te frustrar. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu já vi aluno ir para o teste físico achando que já estava pronto para, em condições de, e não estava. Se frustrou, reprovou. Eu já vi gente chorar na hora do teste físico e não tem que fazer, a força não vai vir. Ela não vai descer ali na hora do teste físico e não, a adrenalina faz ficar mais forte. Nada a ver, tá? A adrenalina não vai te deixar mais forte. Ela vai te deixar num estado de euforia, vai te deixar um pouquinho mais disposto ali, animado, mas ela não vai te trazer força, tá? Então muito cuidado com isso, não se engane. Cuidado na hora de escolher a modalidade que vai treinar. Então já fica aqui a minha dica. É uma dica regra, tá? É uma regra que se tu estiver treinando para essas modalidades aqui, de forma específica, procurando orientação específica, procurando quem saiba fazer isso aqui, procurando quem já tem resultados com isso daqui, que tem uma metodologia, aí sim tu vai conseguir um resultado positivo. Agora, se tu começar também um outro problema, tá? É olhar dicas de treino de todo mundo. Fica no YouTube ali procurando dicas de como fazer flexão, dicas de como fazer barra, dicas de como fazer abdominal. Também não dá certo, porque aí tu começa a olhar todos os métodos e começa a misturar tudo e tu não segue um método específico. Então, olhar todos os métodos e não ter um método específico é uma boa maneira de tu não conseguir atingir o objetivo na hora do teste físico, tá? Então, segue um método, procura um profissional capacitado, que já tenha método, que já tenha resultados, que já tenha aplicado esse método e te mostra aí os resultados que ele conseguiu alcançar através do método dele. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que você queira falar comigo, manda uma mensagem aqui nesse vídeo, clica no botão que vai aparecer para ti, manda uma mensagem para a gente poder conversar e eu quero poder te ajudar mais para que tu consiga realizar o teu sonho aí de ser aprovado no concurso da carreira militar.